que Deus faz. A gente acha que é história. Na verdade, Deus faz coisas extraordinárias. Ele quer usar as nossas vidas para fazer. Ele quer nos usar como instrumentos para abençoar vidas. Vidas que às vezes nós não conhecemos, vida que nós conhecemos. Isso depende da nossa disponibilidade, da nossa disposição, do nosso falar: Senhor, eu quero ser usado. Senhor, eu quero ser instrumento de bênção na vida de alguém. Seja através da minha intercessão, do meu testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida, e as pessoas olhando para mim entenderem que Deus pode fazer na vida deles também. E dessa forma eu atraí-las para Jesus. Que através da minha vida essas pessoas possam sentir o perfume de Cristo. É isso que Deus quer fazer. Quando você está perto de algo que exala cheiro, fogo, você sente, não tem como não sentir. Hoje eu entrei na igreja, essas flores estavam lá na frente. Falei: o que é isso? É muito forte. É muito forte. E assim que Deus quer que a tua vida seja muito forte, que quando os outros veem a tua vida, falam: o que é isso? Né? Ele sente algo diferente, ele cheira algo diferente, ele vê algo diferente. O teu testemunho, a tua paixão, a tua luta e as tuas vitórias, elas servem para levar pessoas para Jesus. E falando disso, nós temos uma grande oportunidade. Essa semana é uma semana especial, uma semana de treinamento. Na nossa terça-feira, nossa quinta-feira, nós não teremos células. Essa semana, de maneira específica, nós não teremos célula nem terça e nem quinta. Por quê? Porque estaremos aqui na igreja, preparando para as casas de paz, que vão começar semana que vem. E aí, domingo à noite, nós vamos ter um momento especial, onde nós vamos consagrar todos aqueles que vão fazer casa de paz como missionários. Ungir a vida de você que vai fazer casa de paz, né? Orar para a tua vida. Mas antes de orar, domingo, terça e quinta, nós estaremos aqui na igreja, treinando você de uma forma mais intensiva, para você fazer isso, levar o teu testemunho para as pessoas, falar de Jesus, do poder, do amor, da graça, da misericórdia, né? Da ação de Deus. E aí, terça-feira e quinta, nós não teremos células, e no lugar de culto, no lugar disso, teremos treinamento aqui na igreja. E domingo à noite, nós estaremos consagrando a vida de todos os missionários que irão sair fazendo missão. Muitas vezes nós falamos: o que é? Para ser missionário tem que ir lá no Nordeste, lá na África. Não, o teu campo de missão é a tua vida. A tua vida diária é um campo de missão. Por isso, terça e quinta, eu te espero para que podemos sonhar, planejar e treinar você também. Semana passada, nós contamos uma história. E através dessa história, Deus nos falou algo. Né? A Renata lembrou um pouco agora. Ela disse que os braços de Deus, os braços de Cristo, estão estendidos na nossa direção. Tem dias, como nós falamos domingo, nos quais nós experimentamos experiências sobrenaturais. Tem dias nos quais nós andamos de uma forma sobrenatural em cima das águas. Mas tem outros dias nos quais nós afundamos, porque nós somos humanos. Porque nós temos medos, nós temos inseguranças, nós temos preocupações que são naturais. E nós falamos que Deus não nos condena por isso, mas os braços de Deus sempre estão prontos e esticados para nós. Nessa noite nós vamos ler a mesma história que nós lemos domingo, mas vamos pedir ao Espírito Santo de falar conosco de uma forma diferente. Vamos ler ela no livro de Marcos, no capítulo 6. A partir do versículo 45, Marcos 6, 45.
a palavra de Deus nos fala da seguinte maneira, que logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-a despedido, Jesus subiu ao monte e fez uma coisa. O que ele fez? Orou. Ele subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remarem com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar, e estava já ao ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. E então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Aqui Marcos nem faz menção no Pedro. Você vai lá em Mateus, vê a mesma história, e Mateus conta de um cara louco que pede para Jesus andar sobre as águas. Em vez de falar, Jesus entra no barco, acalma a tempestade, Pedro, com aquele caráter explosivo, com aquela loucura, primeira coisa que vem na mente, fala, me deixa andar sobre as águas. E ele experimenta o poder antes do sobrenatural, ele desafia as leis da física, ele anda por um pedaço sobre as águas, aí depois ele experimenta o amor de Deus, a segurança de Deus, a compaixão de Cristo, esticar a mão. Mas aqui Marcos não nos diz isso. Aqui Marcos nos fala simplesmente que tudo estava bem. Aqui Marcos nos fala que os discípulos viveram uma experiência extraordinária. Se você ler poucos versículos antes, fala que havia milhares de pessoas com fome. E aí Jesus olha para aquelas milhares de pessoas com fome e ele tem compaixão delas. Ele fala, o que eu vou fazer? E aí diz, eu não posso despedi-las sem dar para eles do que comer. Aí chama o discípulo e fala, vem para cá. Vamos fazer um negócio bonito para esse povo aí? Vamos trabalhar para eles verem a glória de Deus. Vamos deixar eles entender que Deus é um Deus de milagre, que Deus é um Deus extraordinário, que Deus é um Deus que cuida deles. E os discípulos não entenderam muito, mas já estavam com Jesus há muito tempo. Falaram, vamos Jesus, né? Aí a gente topa, e aí você lê a história de uma multiplicação extraordinária. E Deus usando os discípulos para isso. Deus usando os discípulos para andar no meio desses milhares de pessoas e entregando pão, entregando peixe e sobrando isso de uma forma milagrosa. E aí logo em seguida desse milagre, todos felizes da vida, Jesus fala, agora eu preciso que vocês aprendam algo. Vem para cá. Entre nesse barco e vão passear. Eu vou orar. Vão passear que eu preciso que vocês aprendam algo. E aí, a história nós a lemos, e a história nos fala que Jesus, ele estava orando, e esses discípulos passaram por um aperto muito grande. E aí eu me pergunto, por quê? Nós falamos hoje pela manhã, que muitas vezes lendo a Bíblia, nós acreditamos no que o povo nos diz. Nós, por exemplo, fizemos algo de muito simples, né? Falamos, quem que escreveu a carta de Filemão? Quem que escreveu a carta a Filemão? E aí você vai lá procurar a Bíblia, né? Evidente, essas Bíblias modernas, né? Que tem as notas, né? Aí te ajuda. E aí quem que escreveu a carta a Filemão? Você lê nas notinhas, né? Nos comentários bíblicos. Quem que escreveu ela? Paulo. E aí você vai ler a Bíblia e você que vê que foi uma carta escrita por Paulo e Timóteo. Ou seja, é uma coisa pequena, mas quando você lê a Bíblia,
a Bíblia te explica algo que às vezes você nunca tinha reparado, mas você só tinha acreditado no povo. Alguém falou, olha, a carta a Filemão é uma carta que Paulo escreveu, e você pegou aquilo como normal. Quem que escreveu a carta? Paulo. Só porque alguém te falou. E muitas vezes nós acreditamos naquilo que o pastor fala. Isso é bom. É bom. Se o pastor fala, coisa certa. Mas se o pastor fala o que não está aqui, isso pode prejudicar. Qual foi o motivo pelo qual esses discípulos passaram pela tempestade? Aí você pode chutar muita coisa. Alguém quer chutar? Tem alguém corajoso aqui que quer chutar? Por que os discípulos passaram pela tempestade? Alguém quer tentar? Pode falar, sem medo nenhum. Alguém acha o quê? Vai lá, Krevers, levantou o dedo. Desobediência. Hã? Eles passaram por provação, por desobediência. Hã? O tempo estava ruim, eles tinham que passar. Aí nós temos ideias que nós nos fazemos. Mas eu li esse texto com vocês? Eu li esse texto com vocês? Eu li, não li? Agora, eu li o versículo 52 também? Eu li. O que ele diz? Vamos no versículo 51. Então, Jesus subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Por quê? Porque eles não tinham entendido o milagre dos pães. E o coração deles estava endurecido. Ou seja, a Bíblia diz o motivo pelo qual Jesus deixou esse povo passar por isso. Porque eles viviam o sobrenatural, eles viviam uma ação de Deus diária, mas o coração deles estava endurecido. Aí Jesus falou, vem aqui, deixa eu fazer um negócio com vocês. Vocês já viram quando a criança, eu falei agora há pouco, na oferta, que nós somos o povo das modas, das modinhas, Agora está na moda comer semente, aí nós vamos comer semente. Há um tempo atrás, saiu um programa na televisão chamado Super Nanny. Alguém assistiu, que tem criança pequena? Uma das ações pedagógicas da Super Nanny para educar as crianças era um banquinho. Aí ela colocava um banquinho num canto e chamava aquele banquinho, alguém assistiu a Super Nanny? O banquinho do pensamento. Ou seja, a criança vai sentar lá, dependendo da idade, se ela tem 1 ano, ela senta durante 1 minuto. E ela vai pensar no que ela fez. 2 anos, 2 minutos, para ela pensar. E aí Jesus usou o mesmo método da Super Nanny. Só que em vez de ser o banquinho, foi o barquinho. O barquinho do pensamento. Deixa eu mandar vocês no barco para você pensar como que está sendo a vida de vocês. Porque, gente, vocês estão andando comigo. Vocês estão experimentando que eu sou um Deus de sobrenatural. Vocês estão experimentando, não é de hoje. Esse não é o primeiro milagre que... Alguém escutou só esse milagre que o Renato e o Alexandre contaram? Alguém que está aqui, o primeiro milagre que escutou foi esse? Ou já escutaram outros milagres? Ou já ouviram falar que Deus já fez outras coisas? Ou você mesmo experimentou milagre sobrenatural de Deus antes disso? Isso é bom escutar, porque isso nos renova. Isso nos faz lembrar que Deus é bom. Mas não é este o primeiro milagre. E glória a Deus, não vai ser o último que nós vamos escutar. E nós temos que mesmo contar a glória de Deus para lembrar para o povo, ei, Deus ainda age. Mas tem vezes que Deus nos põe no barquinho do pensamento para nós refletirmos. Como eu estou vivendo a minha vida? O que eu estou fazendo daquilo que Deus me deu? Jesus tirou o discípulo da multidão e os obriga a viajar, a passar por uma viagem solitária e perigosa.
aos olhos deles. Jesus pega esse povo aí e fala: ei, deixa eu ensinar algo para vocês, porque tudo que Jesus faz é pedagógico, tudo que Deus faz é para nos ensinar. Tenha isso na mente. Deus não é alguém que te odeia, Deus não é alguém que quer o seu mal, mas tudo que Ele faz tem um propósito, e o propósito é que aprenda a conhecê-lo mais e a viver o sobrenatural. Agora olha o que a Bíblia diz aqui. Nós entendemos o porquê, porque o coração deles estava endurecido. O que é ter o coração duro? Coração duro é um coração que teima com Deus, que não acredita que Deus pode, que não acredita que Deus sabe, que não acredita que Deus escuta, que ainda está cheio de porquês, ainda está cheio de mas aconteceu aquilo, mas aconteceu aquele outro, e o nosso coração ainda não aprendeu a confiar plenamente, totalmente, sem limite, sem reserva. Aí sim é o porquê, porque Deus queria ensinar para os discípulos algo de extraordinário. Aí Ele obriga a fazer isso. Quando não entendemos o agir de Deus em nossas vidas, nós sofremos dobrado. Porque quando nós não entendemos o agir de Deus, há um monte de dúvidas que tomam conta do nosso coração, há um monte de medo que toma conta da nossa alma, e nós sofremos aquilo que nós não deveríamos sofrer. Porque mesmo no meio da dor, o teu Deus, Ele te promete que sempre estará contigo, e mesmo no meio da luta, Ele te promete que você será ou é mais do que vencedor. Mas muitas vezes o nosso coração está duro diante da dificuldade, e nós criamos um monte de obstáculos, nós criamos um monte de problemas, nós deixamos crescer um monte de árvores enormes no nosso coração. Não são raízes não, são árvores que nos impedem de ver a mão de Deus, o agir de Deus. E aí o que Deus faz? Entra no barquinho para eu te mostrar. Entra num barquinho que eu quero te ensinar algo. Quem sofre à toa, sofre dobrado, até Deus ensinar, até Deus te mostrar que eu sou teu Deus, eu cuido de você, eu sou teu Deus, eu não te deixo nunca. O que Jesus fez para os discípulos e avaliar a sua atitude e amolecer o seu coração. Primeiro, versículo 45 diz assim, que logo em seguida desse milagre que Ele fez, Jesus insistiu. Alguém que insiste significa o quê? Que Ele não está muito afim não. Não é? O discípulo fala: Senhor, não queremos. Ele não tem que ir. Não quer, tem que ir. Mas Senhor, não quer, não importa o que você quer, você tem que ir. Porque eu preciso igual a criança, não é? Vai no banquinho agora, senta lá 1 minuto. E nosso Deus, para fazer entender isso para a criança, é a coisa mais difícil de uma vez. Tem que pegar ele pela mão, tem que sentar ele e falar: você vai ficar aqui para pensar no que você fez. Esse é o jeito. Aí Deus tem que fazer isso com a gente. Ele insistiu com esse povo: não, você vai ficar aí para você entender quem sou eu na tua vida. Você vai entender, você precisa entender. Você não pode viver mais sem entender, gente. Jesus fala isso: você não pode mais viver sem saber quem sou eu. Você não pode mais viver com o coração endurecido, que duvida, que está cheio de altos e baixos. E aí Ele os tira da multidão e os coloca na solidão. E talvez você está passando isso. Talvez Deus te pega no meio de um monte de gente e você se sente sozinho. Você sente que ninguém te pensa, que ninguém olha para você, que ninguém se lembra de você. E Deus quer te dizer que Ele tem um propósito e um porquê para todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele entendeu esse princípio e fala: olha, eu entendo que nada que Deus faz é à toa, mas tudo que Ele faz, Ele tem um propósito para a minha vida. Tudo que Deus faz, Ele serve para algo. E Deus faz isso com os discípulos. Ele os tira da multidão e os coloca na solidão. Mas sabe o que acontece quando eles estão na solidão? Algo de extraordinário que diferencia o nosso Deus de todos os outros deuses que existem no mundo.
todas as religiões, todas, têm fiéis que oram para Deus. Todas as religiões, você vê os budistas, têm fiéis que oram para Buda. Você vê os islâmicos e você vê fiéis que oram para o Deus deles. Todas as religiões têm fiéis que oram para Deus. Mas no cristianismo nós temos um Deus que ora para os fiéis. A Bíblia diz que Jesus, ele estava fazendo o quê? Orando para os discípulos. Em nenhuma outra religião existe isso. Um Deus que te coloca num barquinho para você pensar, mas por enquanto você pensa, Ele está fazendo o quê? Orando para a tua vida. Ele, Pai, fortaleça, Pai, dá coragem, Pai, faz que eles entendam que é para o bem deles, Pai, que eles entendam que eu não os abandono, mas eu tenho um propósito, eu tenho um porquê, eu tenho uma razão, eu tenho um motivo, eu estou cuidando deles. É extraordinário eu entender nessa noite que o meu Deus é diferente de todos os outros, que por enquanto tem gente que ora para vários deuses, eu tenho um Deus que ora para mim, para me sustentar, para que o Pai me dê força para vencer. Eles estavam no barquinho sozinhos, longe da multidão, deprimidos, frustrados, cansados, mas Deus estava orando para eles. Que você possa sentir nessa noite a ação consoladora do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus um dia falou: olha, eu estou indo embora, mas eu vou orar ao Pai, e o Pai vai mandar alguém que vai estar com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus habitando em você. Deus intercede para ti, lá junto do Pai. E por enquanto essa tempestade acontece, por enquanto essas ondas te abalam, você tem que entender nessa noite que você não está só, mas você tem alguém que ora para você, alguém que intercede para você, alguém que nunca te deixa e nunca te abandona. E aí a Bíblia diz que Jesus os deixou sozinho no mar revolto, mas ele fica olhando para eles de longe. Igual nós fazemos com as nossas crianças, nós colocamos lá no cantinho da disciplina, nós ficamos de longe olhando. Será que está chorando? Será que está fazendo o quê? Ou seja, ele acha que está sozinho, ele acha que está de castigo, abandonado pelos pais, mas os pais que amam e são mais desesperados da criança. Será que vai ficar traumatizado? Mas eu sei que é bom para ele, eu sei que vai fazer bem para ele, aí eu sofro do lado, mas eu não tiro os olhos dele. Eu sei, olha, aquilo é necessário para ele pensar daquilo que ele fez. Aquilo é necessário para ele pensar que daquele jeito ele não pode se conduzir. Aquilo é necessário para ele entender que ele fazer aquilo, ele vai se prejudicar na vida. Olha, eu não queria que ele passasse por aquilo, mas aquilo é bom para ele. Um pai cheio de amor é um pai que não abandona, mas um pai que deixa o filho lá no cantinho do pensamento para ele entender e pensar: opa, o que eu fiz? Como eu estou tocando na minha vida? Esses discípulos estavam vivendo período de multiplicação, mas mesmo assim duvidavam do poder de Deus. Eles estavam vivendo o sobrenatural, mas mesmo assim eles tinham dúvida sobre quem era Deus, ao ponto de dizer no outro evangelho: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Será que era para acalmar as águas que já era o Filho de Deus? Não era suficiente todas as outras experiências? Não é suficiente que Deus te pegou da lama,
apagou os teus pecados e te deu uma nova vida para você ter um coração cheio de gratidão e confiança em Deus e dizer: o mesmo Deus que resgatou a minha vida no lamaçal, o mesmo Deus que tirou a minha vida do fundo do poço, Ele é um Deus que cuida de mim em todos os momentos. Por isso, se você nessa noite estiver passando por essas ondas e acha que está sozinho, saiba que Deus está olhando para você de longe e que você precisa pensar: por que eu estou passando por isso? Lembra? Sofrer à toa é sofrer dobrado. Porque que coisa triste eu passar pela tempestade e não entender aquilo. Aí é ruim, não é? Eu passar pelas ondas, pelo mar agitado e não entender que Deus tem um propósito. Aí eu falo: que Deus é este? Cadê Deus? Por que Deus? Mas se eu falo: Senhor, eu entendi. Qual a coisa mais linda de quando você tira o seu filho do banco da disciplina, você chama ele e fala: vem aqui. Você entende que o papai fez isso para você aprender? Você entende que o papai fez isso porque ele te ama e quer que você tenha uma vida diferente? Agora faz o quê? Me dá um abraço. E aquela criança que poucos segundos antes sentia abandonada, sentia desesperada porque estava de castigo, agora ela pode experimentar o quê? O amor do pai. É dizer: opa, ele não me odeia. Ele não quer o meu mal. Os braços dele estão em volta do meu pescoço. Os braços deles estão apertando os meus ombros. Mas era necessário eu passar para aquele momento para pensar: o que eu estou fazendo na minha vida? Como eu estou tocando a minha existência? Ele fica olhando de longe para ele, mas nunca os perde de vista. Olha o que a Bíblia diz. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra, mas ele viu os discípulos remando com dificuldade. Que vista era essa? Do cara estar em terra e ver no meio do mar os discípulos remando com dificuldade. Em todo momento eles achavam que estavam sozinhos, eles achavam que tinham acabado, mas Jesus estava lá na terra, orando para ele, mas também vendo ele. Dizendo: olha, eu vou cuidar. Quando você tem o controle da situação, as crianças nos ensinam muito. Como quando você vê e ensina algo de novo para eles, eles acham que não vão dar conta. Eles acham que é difícil demais. Hoje pela manhã nós fizemos um exemplo, né, sobre aprender a andar de bicicleta. Parece que é difícil, não é verdade? Quando a Greta nesse dia me pediu: pai, me ensina a andar sem rodinha. Aí eu levei a bicicleta e mandei tirar as rodinhas. E aí a criança senta na bicicleta e ela diz: não vou dar conta. Não é verdade? Qual é o primeiro pensamento? Não vou dar conta, esse negócio vai cair, vou me machucar. Aí o pai faz o quê? Segura no banco de trás e vai acompanhando. Não é verdade? Aí chega um ponto que vai fazer o quê? Vai soltando e ela começa a andar sozinha. Aí você de longe vê ela e ela não sabe que você não está segurando. E quando ela vê que você não está lá, aí apavora, né? E parece que vai morrer. Eu vou morrer, né? Me soltaram sozinho aqui, eu vou morrer. Mas o pai está lá de longe e sabe que mesmo se cair, o que acontece? No máximo um raladinho, né? Põe uma água, põe um remedinho se fosse mais profundo, mas vai passar. Isso serve para você aprender a andar de bike. E depois que você aprender a andar de bike, gente, ninguém te segura, né? Aí você corre, aí você faz a escola dominical porque você está andando de bike, né? Aí piora a situação. Mas quando você aprende, aí é bom demais. Mas quando você está aprendendo, o pavor
toma conta do teu coração. Você me lembra hoje, né, como foi? Mas às vezes o seu pai lembra. Quem te ensinou lembra. Como aprender a nadar. Quando eu aprendi a nadar, eu tinha 5 anos. O meu tio me pegou e me jogou no meio do mar. Falou, pode voltar. 5 anos. E aí ele de longe olhando para mim, né? Aí aquele desespero, ou morre ou volta para lá. Mas não é muito pedagógico isso, mas assim aprendi. No desespero, mas por que meu tio estava tranquilo? Eu achava que ia morrer. Eu achava que tinha sido abandonado, mas ele estava onde? Longe. Muito para mim. Mas para ele uma distância de segurança. Então, olha, se ele afundar, eu consigo chegar lá e pegá-lo antes que morra. No máximo vai beber um pouquinho de água. Mas eu estou no controle, diz o adulto. E é assim que Deus faz com a gente. Você acha que está sozinho, você acha que está abandonado, você está lá desesperado, mas Jesus está na riba, olhando para a tua vida, dizendo, eu estou no controle. É isso que Ele quer te ensinar, mas o teu coração, igual discípulos e o meu, muitas vezes está duro. Deus me abandonou nessa tempestade, Deus me obrigou a passar por isso, mas é porque você aprenda a conhecê-lo. E por fim eu ensino aqui, eu aprendo aqui, que Ele os deixa lutar contra a maré, até as suas forças se esgotarem. Eu diz, olha, você aprende ou não? Que do teu jeito não vai dar. Você aprende ou não? Que a tua força tem limite. Você aprende ou não que você precisa que eu subo no barco para a tempestade se acalmar? Até quando você vai lutar com as tuas forças? Até quando você vai ver? Até quando você vai tentar e não me deixa eu vir em socorro da tua vida? Até quando você dizer, eu vou dar conta, Deus não vai vir? Mas quando você diz, Senhor, estou exausto, Senhor, estou sem força, Senhor, dependo de Ti, Ele é um socorro sempre presente. Aí eu vou ver o milagre acontecer. Quando eu digo, Senhor, a multiplicação foi possível, porque o Senhor ordenou, não é porque eu andei passando pão e peixe. Que meus discípulos pensaram isso. Opa, temos poder de dar pão e peixe aí para o povo. Mas quem que tinha ordenado? Era Jesus. O sobrenatural na minha vida acontece somente quando eu obedeço às ordens de Cristo. O sobrenatural na minha vida acontece somente quando eu estou debaixo da palavra de Cristo. E a Bíblia diz que eles lutaram contra aquele vento até o ponto de estar exausto. Quando eles não aguentavam mais, ele viu o discípulo levando com dificuldade, o vento soprava contra eles, era já alta madrugada, ele falou, agora é a hora de intervir. A hora agora de mostrar para eles que por quanto eles se esforcem, por quanto eles tentem, por quanto eles vão lutando com as próprias forças, eles somente cansam. Mas quando eu estou com Ele, toda e qualquer tempestade tem que se acalmar. Quando eu estou com ele tem que experimentar que não há poder contra a minha presença. E aí Jesus ensinou isso para eles, dizendo, olha, o coração de vocês está duro, mas eu preciso que vocês aprendam uma coisa. Imediatamente a presença de Deus disse para eles, coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus nessa noite ele quer vir na tua direção e sussurrar e gritar para o teu ouvido, coragem, sou eu. Você não está sozinho, você não está perdido, você não vai morrer, porque eu estou com você, eu oro para você, eu te olho de longe, mas nesse momento me deixa subir no barco para você experimentar a calmaria, para você experimentar a paz. Quando eu mudo, eu experimento algo de extraordinário. Mudança
gera bonança. Quando eu aprendo o que Deus quer fazer na minha vida, eu mudo a minha maneira de pensar, de raciocinar, de agir, isso produz uma calma, uma quiete, uma paz na minha vida, de saber que agora não sou Deus está orando para mim, não sou Ele me está olhando de longe, mas Ele está junto comigo no meu barco, eu não temerei mal algum. Ele está junto comigo no barco e eu chegarei do outro lado. E Ele tem algo de especial para esses discípulos no outro lado. Ele tem algo de especial para esses discípulos depois da tempestade. Ele tem algo de especial para esses discípulos depois do mar agitado. Depois de atravessarem o mar, eles chegaram a Genezaré. E ali amarraram um barco. E logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. E eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes e macas para onde ouviram que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoado, cidade, campos, levavam o doente para as pressas e suplicavam que Jesus pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto. E todo que neles tocaram eram curados. Jesus quer que você possa experimentar o sobrenatural, mas para isso é preciso que você possa deixar Ele trabalhar no teu coração, porque eles já estavam experimentando. A história logo antes fala que eles tinham vivido um milagre de multiplicação, mas não tinham entendido nada. Quando nós vivemos milagre, nós escutamos milagre e nós não entendemos nada. Aí Deus fala: vem aqui, vai no barquinho do pensamento, para eu trabalhar contigo, para você entender que eu oro para você, que eu olho para você, e que eu, na hora certa, na hora exata, eu entro no barco, para você experimentar a minha presença na tua vida. Fecha os teus olhos agora. Aleluia, Senhor. Há um barquinho para cada um de nós. Há uma viagem dessa para mim e para você. Antes e depois nos esperando. Uma viagem pedagoga. Uma viagem que me instrui. Uma viagem que me ensina. Uma viagem que me mostra que o meu Deus é diferente de todos os outros deuses. É uma viagem que me mostra que, por enquanto, milhões de pessoas oram para o Deus que nunca irá escutá-los porque não existe. O meu Deus, um Deus real, ora para a minha vida, para me sustentar, para me ajudar, para me fortalecer, para trabalhar o meu coração, a minha mente e a minha alma. Há uma viagem que quer me ensinar nesta noite, que mesmo se eu estiver desesperado, achando que estou sozinho, abandonado, fustigado pelo vento, pelo agir forte do mar, Jesus tem uma visão diferenciada. E eu chorando no barquinho do pensamento, Ele olhando de longe para mim e dizendo: será que ele vai aprender dessa vez? Será que ele vai entender que é para o bem dele, para que ele cresça? Será que ele vai entender que esse momento é para que ele experimente algo de novo, algo de diferente, algo de bonito? E eu acho que sou sozinho, chorando naquele canto, e o Pai olhando de longe para mim, sofrendo, e dizendo: Pai, Espírito Santo, faça a tua obra na vida dele,
Convença ele de pecado, de justiça, de juízo, para que esse barquinho tenha valor, para que esse barquinho seja uma escola para ele. Deixe ele entender que ele não vai morrer nesse barquinho, que eu estou com ele, mas eu tenho uma lição para ele, para que ele não sofra à toa e não sofra dobrado. Basta cada dia o seu mal para entender, é na minha vida que Deus quer fazer algo. Ele quer me ensinar alguma coisa que sirva por um propósito muito maior. Eu me deixo e não me abandona, porque na hora mais difícil, quando as tuas forças estão no limite, Ele enfrenta todas as leis naturais, Ele enfrenta todos os perigos dessa terra, para entrar no teu barquinho e dizer: coragem, não tenha medo, porque esse é o tempo de você experimentar a minha presença junto com você. Coragem, não tenha medo, porque este é o tempo de você desfrutar da minha companhia e você ver o meu sobrenatural agir. Eu ainda hoje sou aquele que ordena para o vento: para! Eu ainda hoje sou aquele que diz para as ondas: acalma-se! Ainda hoje eu sou todo poderoso. Oh, nos ajuda, Jesus. Que você possa refletir nessa noite sobre essa viagem que Deus te obrigou a fazer. Talvez você não queria, igual esses discípulos, mas Deus faz tudo por um propósito, e o propósito dele é amor. Ele quer que eu e você cresçamos, amadureçamos e nos tornamos pessoas que vão viver o sobrenatural logo depois, e vão levar milagres, e vão levar poder, e vão experimentar maravilhas em nome de Jesus. Aprenda. Diga: Senhor, o meu coração está duro, mas eu nesta noite o coloco no altar, quebra ele, morra ele. Faça de mim o que bem desejar, porque eu quero ser nesse lugar, Pai, totalmente renovado, com a paz no coração, de saber que Tu estás comigo. Posso crer. Aleluia. Que minha vida, creia, o milagre vai acontecer. Viva. Posso ver as promessas sendo liberadas. Ele já liberou sobre a tua vida algo de extraordinário. Ele já liberou sobre você o sobrenatural. Entra no fluir de Deus. Ele está contigo. Obrigado, Jesus. Receba a vitória. Ele ora para você. Ele olha para você. Ele intervém para você. Aleluia, Espírito de Deus. Obrigado,
louva a Deus. Exalta Ele, exalta, glorifica. Oh, glorifica Ele, igreja. Louva Ele, louva, 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 louva Ele. Seja livre. Aleluia. 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 Renova, Espírito Santo, fé, coragem. Renova, Espírito Santo, na nossa vida, confiança em Ti. E saber que Tu estás comigo. Quantos creem nessa noite que Deus está com ele? Levanta a tua mão e declara comigo: eu creio, por isso eu declaro que mesmo estando no barco, eu sei que Cristo Jesus está orando para a minha vida. Mesmo estando no barco, eu creio que Cristo Jesus está olhando para a minha vida. Eu creio, por isso declaro que se as minhas forças acabarem, o meu Jesus não me abandona. Ele desafia todas as forças. E Ele vem ao meu encontro. Ele entra no meu barco. E Ele acaba com a tempestade. Obrigado, meu Jesus, porque Tu és diferente do Deus desse mundo. Tu és um Deus que se importa comigo. Dá uma salva de palmas para Ele nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 Espírito Santo de Deus. Abençoa a Tua igreja, Jesus. E que nós possamos, nesse barquinho do pensamento, dar valor à lição que o Senhor quer nos ensinar e aprender mais rápido possível, para que não possamos sofrer à toa. Abençoa todos aqueles que estão remando, Pai, que cada um possa Te experimentar a Tua presença, a Tua alegria, o Teu amor, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.